Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos para mais um Encontro com o Jardim. Neste espaço tenho o privilégio de receber pessoas especiais. E hoje, junto com vocês, recebo aqui o meu amigo Armando Ricardi Júnior. O Armando Ricardi vai apresentar-se a vocês, é um especialista em eficiência energética. O que é isso? Nesse momento de crise, a crise é mais do que econômica. Ela precisa produzir mudanças de comportamento, mudanças de referências de consumo. E é para falar sobre isso que eu convidei hoje o Armando. Bem-vindo, Armando. Uma alegria muito grande poder recebê-lo. Fale para nós o que é esse desafio da eficiência energética, o que é a ABESCO. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. A eficiência energética, ela consiste basicamente em consumir melhor os recursos energéticos. Aprender a consumir bem. Desperdiça-se muito energia, não só energia elétrica, mas tudo, gás, petróleo, sobre todos os aspectos. E desenvolve-se trabalhos em cima disso. A ABESCO é uma associação que reúne empresas que tratam desses tipos de assunto. Empresas que trabalham não só na área pública, como na área privada, em relação às empresas. Olha, parece óbvio, não é? Afinal, nós estamos falando de economizar, de racionalizar o uso de recursos. Isso que vale para a energia, vale para a água também. Nós muitas vezes pensamos que a água é quase infinita e já há sinais de que esse vai ser um dos bens mais disputados num futuro muito próximo, escassez de água. Diante disso, que é uma coisa que parece lógica, economizar energia, ganham todos, não é? Ganha o consumidor, que vai consumir menos, pagar menos. Ganha a sociedade, que vai ter possibilidade de, com isso, ter energia mais abundante e mais barata. Talvez uma ou outra empresa que simplesmente tem um lucro fácil não goste muito desse assunto, tá certo? Afinal, significa economizar. Mas, para uma coisa dessa que é de tanto interesse social, quais são as dificuldades, Armando, que são encontradas? Por que isso não se faz em mais larga escala? Um dos grandes empecilhos que nós temos aqui no nosso país é a falta de empenho do nosso governo, infelizmente. Existe um empenho do governo no tocante à energia elétrica, mas nos tocantes aos outros insumos, muito pouco tem sido feito. E nós temos tido consigo, deputado, a oportunidade de ter conversado, e agora na Câmara Federal, de estar colocando aspectos para que outros insumos entrem nessa matriz que possa ser trabalhado. Pode-se trabalhar muito, em prol de uma lucratividade maior das empresas, do menor custo na administração pública, minimizando-se custos de energia, maximizando aspectos de aproveitamentos através de outras possibilidades de cogeração, etc., etc., e que venha trazer isso benefícios em prol não só do ser humano diretamente, mas em prol do próprio meio ambiente, onde com crédito de carbono, com minimização de aquecimento global, com aspectos que envolvem o ser humano como um todo. Há necessidade, sim, o ser humano está se matando, tá certo? Não dando a devida atenção ao aquecimento global que nós temos. Então não é só o lado econômico, nós estamos imbuídos mesmo na nossa atividade em prol de um planeta melhor para todos. Muito importante isso. Eu tenho muito entusiasmo por tudo isso que está nos relatando aqui o Armando Ricardi Júnior da ABESCO. E tanto é que ele me conquistou para estas teses que eu, na Câmara Federal, na Comissão de Minas e Energia, constituí lá uma subcomissão para cuidar da eficiência energética. E esses exemplos talvez ficassem simbolizados numa atitude que eu e o Armando estamos acompanhando, que é um programa muito grande que está sendo preparado pelo governo federal, que é um programa que vai possibilitar a troca de cerca de 10 milhões de geladeiras. São geladeiras que foram construídas antes de 2001, são geladeiras que ainda têm o CFC no seu processo de refrigeração, ou naquela espuma que fica vedando toda a geladeira, utilizado ali. Esse gás é um dos maiores vilões para causar o efeito estufa. E, além disso,
os motores são muito atrasados, são motores que consomem muita energia para não produzir tanto frio assim, ou seja, para refrigerar. Por isso é que nós estamos discutindo, eu estive no Ministério de Minas e Energia para discutir lá como implementar esse programa. Isso vai significar trocar as geladeiras, um desafio todo para onde vão essas geladeiras e um processo anterior que significa essa possibilidade de dar o bônus ou a pessoa para trocar. Como é que você está vendo a implementação deste programa e de um outro programa, Armando, que é de fazer com que os prédios públicos, a iluminação pública, também possam entrar nesse ritmo de eficiência energética?